Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Estou trazendo aqui uma mensagem hoje para disponibilizar no canal para todos que entram e saem e têm acesso ao canal. Estou falando isso porque alguns vídeos eu vou gravar somente para os membros, né? Inclusive já gravei um. Mas como é uma coisa inicial, assim, uma experiência, nós vamos aguardar para ver o andamento. Mas hoje nós vamos falar aqui, meus irmãos, a respeito de três possibilidades na tua vida na questão de você estar ou na graça de Deus. O que é estar na graça de Deus? Estar na vontade de Deus? Ou você estar servindo a outro Deus? Ou numa condição que leva você a servir outro Deus, que é você estar na figura de Satanás. E como é que se dá isso, meu irmão, minha irmã? Existe um Deus que é criador dos céus e da terra, do qual você ouve falar muitas coisas. Tem muita invenção do homem. O homem, geralmente o homem que não conhece a Deus, ele fala muito sobre Deus. Ele diz como que é, como o que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus gosta, o que Deus requer. Mas, na verdade, os homens que muitos falam a respeito, muitos escrevem, eles não conhecem nada do verdadeiro Deus. Eles conhecem daquele Deus criado, inventado por eles, não? Mas existe um Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou tudo, e criou muito mais do que o céu e a terra. Ele é o Criador. Meu irmão, minha irmã, imagina alguém que cria, um homem, por exemplo, que tem assim, aquele dom de criação. Ele não para de criar. Enquanto ele existir nesta terra, ele vai estar criando. Então nós não podemos imaginar que Deus, o grande criador de todas as coisas, ele tenha criado apenas o céu e a terra, né? Isso é para pensar. Sempre que nós pensamos, nós nos aproximamos de Deus. Quando pensamos as coisas relacionadas a Deus, aos assuntos ligados a Deus. E, de certa forma, tudo que existe nesse planeta é ligado a Deus, né? Quando é pensado de boa forma. Mas esse Deus criou tantas coisas. E ele criou algumas coisas que é para quem busca. Mas existe uma possibilidade, por permissão de Deus, de você mostrar que talvez você tenha uma inclinação diferente, talvez você precise aí de ser moldado, né? O que vai acontecer com quem mostra qualquer inclinação diferente da vontade de Deus, isso nós não podemos julgar. Mas uma coisa é certa. Para você estar nas graças de Deus, você tem que estar na vontade de Deus. Não adianta falar assim, eu estou na graça porque eu batizei numa igreja que diz que é a graça. Isso é um engano, né? Eu me batizei lá, então o homem diz que se eu batizar lá, eu estou na graça. E o homem lá te chama. Aqui é a graça. O que é a graça? O prédio que foi construído por mãos humanas? O ritual que foi estabelecido pela vontade humana? Ou aqueles cultos que são geridos, gerenciados, atendidos por homens? Eles falam que Deus está lá, mas você nunca vê Deus. Eles falam que foi Deus que mandou, mas que Deus é esse que só manda eles, não manda você? Meu irmão, minha irmã. Mas
nesses lugares aí, você nunca vai encontrar realmente a iluminação, nunca você vai realmente estar se aproximando ou estar nas graças de Deus. Estar na graça de Deus, nas graças de Deus, é você estar na vontade de Deus. Deus mandou a iluminação dele através de Jesus Cristo. E Jesus, ele ensinou o que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus contrariava totalmente a vontade do homem. Tanto que a liderança, as autoridades da igreja daquela época, vinha confrontar ele e perguntar: por que você diz isso? Por que você fala essas coisas? Está escrito que é assim, está escrito que é assim. E Jesus, não. Vocês leem, mas não entendem nada. E olha que eles eram considerados autoridades da lei. Eram homens, né, estudiosos da lei. Como nós temos hoje um monte de homem estudioso, um monte de homem entendido, né? Entendido de letras, né, meu irmão, minha irmã? Mas eles estavam longe da graça de Deus. E a graça de Deus sempre foi e sempre será a misericórdia, a benevolência, o amor dele. Isso é a graça de Deus. Mas só está na graça de Deus quem está na vontade, no propósito de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós sempre que nós nos desviamos da vontade de Deus, nós saímos da graça e nos tornamos Satanás. Satanás é oposição. O significado de Satanás podem ver no dicionário, na Wikipédia, onde quiser. Num dicionário. Você vai ver que Satanás ele significa oposição. Diabo também significa oposição à vontade de Deus. E sempre que você foge da vontade de Deus, você está indo ao oposto da vontade de Deus. Então, indo em direção oposta, você está se opondo à vontade de Deus. E neste momento, pode-se dizer que você está sendo um Satanás. Muita gente atribui assim, né? Quando fala Satanás, ele fala: é o diabo, é um bicho chifrudo. Isso daí é mitologia, isso daí é crendice. Isso daí são figuras, símbolos, imaginação do homem. Mas o sentido real da palavra é opositor à vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se nós sabemos que Satanás é a oposição à vontade de Deus, e se nós estivermos agindo de forma oposta à vontade de Deus, o que nós somos? É simples assim. O que nós estamos sendo? Mas, tendo o entendimento nesta parte, que para estarmos na graça de Deus, nós temos que estar na vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus é o nosso propósito aqui nesta terra, para estarmos junto dele. Ninguém pode estar junto de Deus se estiver em oposição a ele, porque oposição significa contra. Então, quando você se opõe a Deus, você se distancia de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam em harmonia nesta terra, em que homem e mulher eles tenham paz entre eles, que eles possam dividir responsabilidades, dividir tarefas, dividir
e agir juntos. Mas não é só o homem e a mulher. Os homens e mulheres, eles têm que estar em harmonia entre si e entre a tudo que Deus criou. Nós temos que estar em harmonia com toda criatura e toda a criação de Deus. Aí nós estaremos na graça e não indo em igreja. Você acha que indo numa igreja aí, você vai estar na graça? Você vai estar indo em igreja. Ah, eu vou estar lá no culto que eu vou estar na graça de Deus? Não, você não está na graça de Deus, isso é o que te falaram. Você vai estar só numa igreja lá, num prédio construído por homens, e que falam coisas de homens, e fazem coisas de homens, e homem, geralmente, quando não está sob o poder de Deus, quando não está sob o Espírito Santo, e para estar sob o Espírito Santo tem que estar junto de Deus, no caminho de Deus, nas graças de Deus, na vontade de Deus. Aí o homem é apenas um opositor. Deus não mandou construir igreja, o homem construiu, é um opositor. Deus não mandou criar púlpitos, o homem fez, ele é um opositor. Deus não mandou criar ministérios que separam o homem em importância dentro de uma reunião santa. O homem fez isso, lá tem ancião que manda em todo mundo, quer dizer até o que você tem que fazer na sua casa, na sua vida, o que se pode fazer na igreja, quem pode falar, quem não pode. Tem esses homens assim que se acham mais importantes. É um opositor. Então, meu irmão, minha irmã, olha que coisa estranha. Nós estávamos indo na igreja de Satanás. Todo mundo indo na igreja de Satanás. Por quê? Porque são opositores da vontade de Deus. Não é uma igreja segundo os moldes das graças de Deus, porque a graça de Deus é essa. Que os homens vivam em união, mas a nível de igualdade, como Jesus ensinou, sejamos todos iguais. E eu pergunto para o meu irmão, minha irmã, a igreja que você estava indo, lá todos são iguais? Você se sentia um igual lá dentro? Você era tratado de forma igual? Ou você via todo mundo tratando alguns homens e as esposas dele, os filhos dele, as filhas dele, né? Porque ele tinha um cargo lá. Aí você via todo mundo tratando diferente? Então não é a graça de Deus. Simples assim. Mas, meu irmão, minha irmã, geralmente, os opositores de Deus, eles têm um outro Deus. E quem foi que disse que existe outro Deus? Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, você crê em Jesus? Você crê que Jesus, ele era um escolhido de Deus para trazer a clareza, a luz da vontade de Deus na terra? Você crê até que Jesus foi a maior luz que já andou pela terra? Você crê nisso? Você crê que Jesus, então, é o Filho unigênito de Deus? O Verbo que se fez carne? Você crê nisso? Se você realmente crê nisso, então você crê que quando Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, então que isso é verdade. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. E o que é Mamon? Mamon, olha eu errando o nome. Mamon, ele significa dinheiro, significa riquezas. E todo aquele que quer acumular riquezas, ele adora Mamon. Todo aquele que passa a vida correndo atrás de riquezas, ele adora Mamon. Ele louva Mamon. E as igrejas são construídas através do fruto de Mamon.
homens adoradores de Mamon, opositores a Deus, para sentir a sua consciência um pouco mais tranquila, ele constrói templos. Só que nos próprios templos que ele constrói, ele quer uma figura de destaque. Ele quer ser idolatrado. Quer dizer, além de ser servo de Mamon, além de ser opositor, ainda quer se fazer Deus. Meu irmão, minha irmã, Mamon, lá no tempo atrás tinha deuses deuses pagãos. E nesse culto aos deuses, né, eles sacrificavam criança. Eles davam os filhos e as filhas para servir no templo como prostitutas, mas tudo era ligado a Mamon. Tudo era ligado às riquezas, ao poder. Tudo era oposição à vontade do Deus verdadeiro. Tudo era Satanás. E hoje, Mamon, ele domina a vida de muita gente. Nós temos pessoas idolatrando Mamon. Por exemplo, o meu irmão e a minha irmã sabia que na internet o conteúdo que tem mais acesso, o conteúdo que mais dá dinheiro é a pornografia, é a exposição da carnalidade, é a depravação do sexo. Coisas que Deus fez santa, que é a relação de amor e sexo entre o homem e a mulher. Uma coisa santa, pura. Uma coisa que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher. Deu a cada um instrumento que combina com o outro. E que quando os dois estão entrelaçados, né, há ali aquela conjunção carnal, mas feito da forma como Deus determinou. E Deus não proibiu, Deus falou: o homem e a mulher sejam um do outro. E povoem a terra. Foi Deus quem deu isso para o homem. Mas vem Mamon, vem o opositor, vem o coração fraco, a mente fraca, o homem se distancia de Deus e começa a usar essa necessidade, não, essa coisa boa que tem o homem e mulher. Esse desejo, essa necessidadezinha, mas uma necessidade natural que Deus deu. Aí o homem, adorando Mamon, querendo dinheiro, querendo riqueza, ele desvirtua uma coisa que era para ser pura e santa, ele desvirtua. Ele deturpa. E aí ele cria a pornografia. A pornografia está em tudo. Está aprisionando homens e mulheres. Porque dentro de você tem a necessidade de estar com alguém, fazendo o amor, o sexo, mas dentro dos parâmetros de Deus. Mas os servos de Mamon, a indústria de Mamon, os homens de Mamon, os opositores a Deus, eles utilizam isso para aprisionar. Quantos homens da igreja estão aprisionados na mão de Mamon? Estão servos de Satanás, consumindo pornografia, apesar de ter a sua esposa em casa. O homem consome pornografia uma atrás da outra. A mulher, nós chegamos a um ponto que a mulher, ela consome pornografia e se vicia, porque aquilo é viciante. E ela vira uma escrava da pornografia. E passa a conduzir a sua vida. Leva o erro, o mal para a sua cama. Fazendo todo tipo de perversão, porque ela acaba se acostumando com aquilo. E vai aumentando. O nível de perversidade vai aumentando, que chega a um ponto que a pessoa já desiste de si mesma, de tão suja que ela vai se sentir. Por que uma pessoa se sente suja, meu irmão, minha irmã? Porque ela foi feita santa, pura, foi feita por Deus. Aí ela vai entrando pelo caminho de Mamon, vai entrando
por esses laços, essas armadilhas de Mamon, e vai colocando calças mais apertadas, vestidos mais curtos, blusas que mostram mais o seio, maquiagem que faz dela assim quase uma prostituta. Ela se veste já, ela caminha, ela fala como uma prostituta. As mulheres estão no caminho de Mamon, estão sendo opositoras à vontade de Deus. E o homem também. O homem está se entregando aos seus desejos. Como diz a Escritura, o homem se entrega à sua sensualidade e vai por caminhos da sexualidade perversos. E assim ele se opõe a Deus. Hoje em dia você não consegue ver nenhum site, você não consegue ver um produto no seu celular, assim, nos sites comerciais, aparece uma mulher. Você pega o celular, aparece lá ou um homem sem camisa, porque agora é isso, homem sem camisa, feito em academia, e fica esfregando o peito assim. Aquilo é pornografia, é um nível de pornografia. Ele fica assim, tem homens que se dizem cristão, e quando você vai ver o perfil dele na internet, é sem camisa, o peito assim, mostra assim. Isso é uma pornografia, isso é um servo de Mamon. Você está estimulando dentro da mulher os sentidos sexuais dela. E isso é exatamente a artimanha que Mamon utiliza para incutir a pornografia nas mentes humanas. As mulheres tirando foto mais da parte de trás do corpo do que do rosto, mostrando seios quase para fora. Isso o tempo todo. Você entra numa rede social, você vai comprar um produto, começa a aparecer no lado, no outro. Por quê? A pornografia é o produto mais consumido pelo ser humano em todo o mundo. É o primeiro produto que mais dá dinheiro, que mais dá audiência, é a pornografia. Então nós vendemos carros com pornografia. Nós vendemos uma batedeira com a pornografia. De repente, uma mulher vai falar de um bolo e fala como se fosse uma prostituta, quase nua, ou com aquelas roupas sensuais, falando de um bolo. Meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas estão na igreja, mas estão em oposição a Deus. Elas estão na igreja, mas elas estão servindo a Mamon. Estão acumulando tesouros, estão usando todos os artifícios que Mamon ensina a todos os idólatras de Mamon, todos aqueles que buscam Mamon. Mamon é dinheiro, como eu já disse. Então, meu irmão, minha irmã, existe só um Deus. Um Deus. Existe Mamon, que se fez Deus para os homens fracos que estão em oposição a Deus. Então saiba, quando você vai numa igreja que se opõe à vontade de Deus, você está indo na igreja Satanás. Você está servindo a Mamon. E Jesus Cristo já falava, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Como é que você deve saber se você está em oposição a Deus? Você precisa ardentemente, urgentemente, conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você vá para uma igreja gerida por homens. A vontade de Deus é que você seja a igreja. Que você seja templo e morada do Espírito Santo. Que você seja luz para um mundo que padece nas trevas por tanta influência de opositores e por tantos servos de Mamon.
Você é quem tem que ser a igreja. E nesta igreja que é você, tem que haver o amor, a compreensão, o entendimento, o coração pacificador, a verdade, a justiça. São esse tipo de culto que você tem que prestar ao Senhor. Não adianta ficar cantando. Se uma boca é suja, se uma vida é suja, se você serve a Mamon, se você serve ao opositor, não adianta cantar hinos dizendo que é para Deus, porque boca suja não chega ao trono do Senhor. Nós temos sim, acima de tudo, de estarmos segundo a vontade de Deus para não nos colocarmos como opositores de Deus. Então, meu irmão, essa é a mensagem que eu senti de passar para os meus irmãos, as minhas irmãs, para fortalecer mais a ideia que nós somos escolhidos do Senhor, todos nós, e até aqueles que estão padecendo no pecado e no mal. Mas ele depende que pessoas que estão próximos a Deus, que estão em comunhão com Deus, possa de alguma forma ser luz em exemplo, em palavras, numa vida reta, numa vida justa. Nós temos que ter exemplos, nós temos que ser exemplos para essa geração que está aí padecendo nas garras de Mamon, se tornando todos Satanás, todos opositores à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem para hoje no nosso canal livre. Todos têm acesso. Lembrando que nós estamos criando uma parte só para membros, né? Para quem sentir, para quem quiser. Não é uma coisa forçada. O canal sempre vai existir, enquanto Deus permitir, enquanto eu estiver nessa terra, e o Espírito Santo der força. Mas o canal sempre vai existir, e sempre vamos estar trazendo vídeos, né? Mas tem um assunto que sempre vai ser reservado para os membros do canal. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus